Olá, então dando continuidade aqui ao curso de Blender, nós vimos aí no último vídeo que para selecionar os objetos a gente clica com o botão esquerdo no objeto específico e caso a gente queira desselecionar, né, a gente clica aí no espaço vazio. Mas existem algumas outras formas para fazer essa tarefa, né? Uma delas é pressionar a tecla A, né, na qual quando você fizer isso aí, todos os objetos da cena serão selecionados, né? All do inglês, all, né? E se eu apertar Alt A, né, tudo será desselecionado. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho minha cena, né? Tenho meu cubo padrão, uma câmera e a lâmpada. Né? Então, se eu clicar em A, né, tudo é selecionado. Tá? E se eu apertar Alt A, né, tudo é desselecionado. Tá? Se nós quisermos também selecionar múltiplos objetos, mas não todos, né? Então anteriormente se eu apertasse A, todos eram selecionados, mas se eu não quisesse todos os objetos, né? Então uma forma para resolver isso aí é utilizando, né, a tecla B, né, ou Selection Box, né, caixa de seleção, né, usando essa ferramenta que a gente pode encontrar aqui, né, ou apertando, né, o botão B, né, que a gente seleciona. Por exemplo, se eu quiser somente selecionar a câmera e o cubo, né, eu vou pegar e somente selecionar esses dois usando esses caras, né? Então você percebe aí que a lâmpada ficou de fora, tá? É, eu posso pegar aqui, né, clicar aqui, que também é a mesma coisa, né? Beleza. Então, outra forma, então, para a gente também fazer uma seleção é, ao invés de B ou usar a Box Selection, a gente pode apertar a tecla C, que daí vem uma seleção usando um círculo. Então, eu aperto o C, né, aparece um círculo aí e é só eu clicando, né, na minha cena, tá? E onde eu quiser selecionar. Né? Então, eu quero selecionar a lâmpada, quero selecionar a minha lâmpada, a minha câmera, o meu cubo, né? E se eu apertar o Shift, né, eu desseleciono, tá? Eu posso aumentar esse círculo, né, usando o scroll do mouse, né? Então, tá aqui, né? Então, são formas de seleção aí, bastante útil aí quando a gente tem bastante, né, objetos na cena, né? Que mais? Vamos lá, adiante, né? Isso tudo também a gente pode, né, encontrar aqui, se a gente for aqui nessa aba Select, tá tudo aqui, né? All, eu clico em A, se eu quero desselecionar, né, todos, Alt A, Box Selection, C, né? E todas as outras formas de seleção possível. Ah, mas essas são as mais básicas, né? E a forma mais, talvez a mais rápida aí, né, é selecionar os objetos com o botão esquerdo do mouse, como a gente fez até agora, e manter a tecla Shift, né, pressionada enquanto a gente faz a seleção. Tá? Por exemplo, então aqui eu quero selecionar o cubo, apertei o botão esquerdo, né, mas eu também quero a câmera. Estou pressionando aqui a tecla Shift, né, e eu clicar na câmera, ela também é selecionada. Tá? E isso vocês podem ter percebido também que quando a gente seleciona aí diversos objetos, né, o último a ser selecionado fica com uma cor um pouquinho, ligeiramente diferente dos demais, né? Isso indica o quê? Que aqui no painel, né, das propriedades, né, é esse cara que vai ficar sendo mostrado aqui. Então eu vou selecionar o cubo e agora por segundo apertando Shift vou pegar a lâmpada, né? Então percebam aqui que no painel quem ficou, né, com as propriedades à mostra aqui foi a lâmpada, né? Se eu clicar na câmera agora, né, ele vai mostrar a câmera aqui. Então, quando a gente tem vários objetos selecionados, né, o último a ser selecionado vai ter as propriedades ali destacadas no painel. Às vezes, quando existem mais, né, de objetos na cena, né, algumas vezes alguns vão ficar difíceis de ser selecionados porque eles vão ficar, por exemplo, atrás de um objeto, né? Então, deixa, por exemplo, aqui, deixa eu só fazer pegar esse carinha aqui, né, e colocar lá atrás, né, então, por exemplo, eu tenho dois cubos aqui, né? Tem um atrás. Eu posso selecionar esse cara aqui, mas às vezes, né, dependendo do ângulo, algumas objetos ficam escondidos ou ficam difíceis de ser selecionado. Então, uma forma da gente fazer isso aqui é usando, né, wireframe, né, ou arame, visão de arame, né, que a gente pode pegar aqui nesse mundo aqui que só tem as arestas, né, a gente vê então todas as figuras geométricas conforme só
arestas, né? Então eu conseguiria selecionar qualquer desses objetos aqui, né, usando, né, uma visão de raio-x. Tá? A tecla de atalho seria o Z, né? Quando a gente aperta o Z, ele mostra aquelas 4 opções ali, né, no menu de torta, aqui, wireframe, render, sólido ou com material, né? Normalmente a gente deixa com o sólido aqui, dependendo de como você quer usar, tá? Então, a gente pode usar aí, então essa forma aí para ajudar na hora da seleção. Tá? Também existe aqui a visão de raio-x, tá? Que também, né, ajuda aí a gente a identificar aí, objetos que estejam escondidos aí durante a nossa criação de cenas. Tá? Beleza, então essa ali seria a parte de seleção, né? Como que a gente faz para selecionar objetos aí no campo, né? Na área de trabalho aí do Blender. Né? Agora vamos falar um pouquinho de transformação. Né? Então transformação basicamente se refere aí a qualquer movimentação, rotação ou escalonamento que a gente fizer, né, nos objetos da nossa cena. Tá? Então vamos falar da movimentação. Movimentação, então, como é que a gente move objetos? Deixa eu deletar esse carinha aqui e vamos ficar com o nosso cubo original. Então, para eu movimentar um objeto, a gente pode vir aqui, né, na ferramenta de movimentação, né? Quando a gente clica ali, aparece esse gizmo aqui, esses gizmos com os eixos de movimentação, x, y, z, e a gente pode movimentar, né, os nossos objetos usando aí os eixos, né? Se eu seleciono um eixo específico, aquele carinha, o objeto só vai se movimentar naquele eixo. Eu posso pegar esses quadradinhos aqui, quer dizer que ele vai se movimentar no plano, por exemplo, plano XY, no plano YZ, né? Então, essa é uma forma da gente mover objetos usando a ferramenta, tá? Se a tecla de atalho seria a tecla G, né, de grab, e aí eu posso mexer em movimentar o meu objeto que eu queira, né, para qualquer lugar. Aí de novo, os eixos também são atingidos aí se eu apertar, enquanto eu estiver movimentando, se eu apertar o X, ele só vai mexer no eixo X, né? Se eu apertar o Y, só no Y, e se no Z, só no Z, tá? Se eu apertar o Shift e o X, por exemplo, né? Ele vai mexer no plano somente no plano do Z e do Y, do X, tá? Então, essas aqui são as formas mais rápidas e fáceis de a gente movimentar uma peça, um objeto na cena. A próxima transformação seria a rotação, né? Então, para rotacionar, a gente utiliza a função de rotacionar aqui no menu, né? Rotate, vai aparecer esse gizmo, né? Ou a gente também pode pressionar aí a tecla R para rotacionar. Da mesma forma, lá, o X, Y, Z, para a gente fazer a movimentação. Então, se eu utilizar o gizmo, o gizmo aqui, então, se eu colocar por dentro aqui nos eixos, né, seria aquelas rotações. Se eu pegar nesse branco externo aqui, é como se eu estivesse olhando ele, né, diretamente, ele vai estar rotacionando perpendicular. Tá? Então, né, eu não quero rotacionar, eu quero voltar meu original. Para rotacionar, então era só o R, né? Então, a tecla de atalho, né? Se eu apertar o R aqui, ele fica rotacionando, tá? Se eu apertar R, né, 2 vezes, ele fica rotacionando globalmente ou localmente, tá? E eu quero que ele resete. Para resetar, aperto Alt R, né? Ele volta para a posição original. Né? Quando eu movimentei também, eu esqueci de falar, mas se eu apertar Alt G, ele volta aí para a posição original. Tá? Escalonamento, então, basicamente quando eu queira, né, aumentar ou diminuir o volume do meu objeto, a gente pode usar aqui, né, a teclinha, né, o ícone aqui de escalonamento e clicar aqui nos eixos, né, e fazer, né, o escalonamento nos eixos ou nos planos, né, ou, né, em tudo, né, se a gente fizer fora aqui do eixo, tá? E também, de novo, né, para voltar à escala, né, Alt S, seria aí, né, selecionando aqui Alt S, né, ele voltaria à sua forma original. Tá? Vocês perceberam aí que toda vez que eu fiz alguma das transformações, né, de movimentação, rotação ou escalonamento, tá? Vocês perceberam aí que tudo foi feito aí
em torno de um certo ponto, né, de um pivô. Deixa eu rotacionar aqui, né? Percebam aí que ele está rotacionando, né, sempre aqui nesse local, né? Basicamente é aqui que ele está rotacionando. Ele vai estar rotacionando aqui, nesse exemplo aqui, no próprio eixo aqui do objeto, né? Mas às vezes eu queira fazer alguma movimentação em relação a outro lugar. Ah, eu fiz uma porta, eu quero que ele rotacione em relação a essa aresta, né? Alguma coisa assim. A gente pode mudar aqui o ponto de transformação, o pivô, né, da transformação. Por exemplo, um é o 3D cursor, né? O cursor 3D. Se eu usar o cursor 3D, agora ele está centralizado, né? Ele vai rodar ali, né? Mas se eu pegar e mudar o meu cursor 3D, cursor de lugar, né? Se eu fizer uma rotação, o que acontece? Ele já vai estar pivoteado, né? Como se fosse ali, né, um ponto de referência onde que ele vai fazer a rotação, tá? Então, a gente pode trabalhar isso aí, né, durante o desenvolvimento do curso, mas só para você já entender. E de novo, né, eu quero colocar meu cursor de novo no centro da origem global, né, Shift S, né, aparece aqui aquele menu Pi de torta, né, então vamos colocar aqui o nosso cursor de novo aqui na origem aí, global, tá? Que mais? Orientação da transformação, né, uma coisa bem interessante, eu rotacionei o meu objeto, né? Agora, se eu quiser movimentá-lo, né, grab G, né, vocês vão perceber aqui, se eu pegar e colocar no X, Y, ele vai continuar, né, no X, Y ou Z, né, ele consegue fazer essa movimentação. Mas eu rotacionei esse meu objeto, eu quero que ele, né, faça movimentação no eixo paralelo, ou perpendicular à face do objeto, e não aquele eixo original. Para isso, então, ele tem que fazer o quê? Trocar aqui a minha orientação de transformação, por exemplo, de global para local. Tá? Então, se eu pegar esse cara aqui, né, e colocar o X, o Y ou o Z, né, percebam aqui que foi, né, na direção aqui dos eixos perpendicular ao objeto e não mais, né, ao eixo global, né, da orientação global. Isso aqui é bastante útil quando a gente for desenvolver aí e criar aí as nossas cenas. Tá? Uma dica aí também que vocês vão perceber durante, né, a hora que vocês começarem a se habituar ao Blender, né, ele também ajuda aqui, né, durante a movimentação. Se eu pegar o grab aqui, a movimentação, por exemplo, o G, né, ele vai trabalhar bem livremente. Mas se eu pressionar o G, ou desculpa, o Shift, né, ele vai dar uma maior sensibilidade, tá? Mesmo, por exemplo, aqui eu posso escalonar, né, o escalonamento aqui, mas se eu escalonar apertando o Shift, né, ele vai dar uma maior sensibilidade e uma maior facilidade da gente fazer essa tarefa aí de transformação, tá? Uma outra parte interessante também são os snaps, né? O que são os snaps? É esse imãzinho aqui, né? Deixa eu clicar aqui. Existem várias opções para fazer snap. Snap ajuda a gente a trabalhar aqui com os nossos objetos, né? Por exemplo, deixa eu criar 3 objetos aqui. Imagina eu tenho esses 3 cubos. Puxa vida, eu quero alinhar esses 3, né? Esses 3 cubos aqui nessa um atrás do outro, né? Eu posso fazer isso aqui, tentar fazer visualmente, né? Mas nunca vai ficar perfeito, né? Se eu der um zoom aqui, ó, ficou deslocado, né? Então, o que é interessante? A gente usar as ferramentas de Snap, né? O que ele ajuda aqui? Por exemplo, se eu puser vértices, né? O que acontece? Deixa eu tentar colocar esse cara aqui, né? Próximo desse aqui, ó, percebam que quando eu chego com o mouse perto desse cubo aqui, do outro cubo, acontece o quê? Acontece como se tivesse um ímã, um campo de força, que ele clica ali no vértice daquele outro cubo, né, e ajuda a alinhar. Então perceba que esses dois cubos estão alinhados perfeitamente. Agora deixa eu pegar esse cara aqui, né, e também posicionar esse cara aqui. Viu? Ficou perfeito, né? Como se todo mundo tivesse colocado aí, né, feito no 0 a 0, usando as referências básicas aí cartesianas, vamos dizer, utilizando o Snap, então fica bastante fácil, né, eu orientar os objetos aí numa cena assim, deixar eles alinhados de forma fácil. Tá? Então isso aí basicamente é o que a gente vai utilizar aí na criação das nossas cenas, dos nossos modelos, né? Essas são ferramentas de transformação e de, né,
seleção. Basicamente estão todas essas aqui. E se vocês se habituarem, se acostumarem com esses comandos, o trabalho de vocês vai ficar bem rápido aí e bem tranquilo. Tá certo? Então, pessoal, obrigado e até a próxima aula.